Glória a Deus. Abramos as nossas Bíblias. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 22, versículo 29. Mateus 22, 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Amém? Meus queridos irmãos, nós estaremos falando sobre os dons espirituais e os dons ministeriais e o fruto do Espírito. Nós temos que conhecer que a Bíblia nos ensina sobre o Espírito Santo. A falta de conhecimento desta doutrina tem causado grandes prejuízos espirituais na vida de muitos crentes. Jesus disse assim: errais muito, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. São duas coisas extraordinárias que a igreja tem que conhecer: conhecer a palavra de Deus, conhecer a Escritura, e segundo, conhecer e tomar parte no poder de Deus. A Bíblia mostra para nós a respeito do Espírito Santo. Nós já vemos no passado, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo de número 2 de Atos, e disse-lhes: recebeste já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Quando o apóstolo São Paulo, na sua terceira viagem missionária, vai a Éfeso para pregar o Evangelho, já havia ali um grande número de crentes na cidade de Corinto. E Paulo, quando passou por todas as regiões, chegou até Éfeso e achou ali já muitos discípulos. E observou uma coisa naqueles discípulos: faltava nele alguma coisa. E Paulo percebeu que faltava neles poder de Deus. Paulo olhou e disse: vocês já receberam o Espírito Santo quando creste? Não, Paulo, nós nem ouvimos falar ainda que existe isso. Que coisa importante, irmãos, é quando há ensino da palavra. O ensino mostra que a pessoa deve conhecer a palavra de Deus. E Paulo falou para eles sobre o Espírito Santo, e eles então receberam este poder glorioso. E quem recebe este poder tem mais força para pregar o Evangelho. Então nós observamos aí, eu quero ainda ler convosco 1 Coríntios 12, e o versículo 1, onde diz assim a Bíblia: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Paulo está dizendo aqui que não quer que nós sejamos ignorantes a respeito do quê? Dos dons espirituais. Se há uma coisa gloriosa que a igreja tem que conhecer e tem que possuir, é os dons espirituais. Ele é o ornamento da igreja. Aleluia! Quando nós olhamos para uma casa e vemos vasos aqui, vasos ali, flores, vemos um ornamento, a casa fica mais bonita porque ela está ornamentada com coisas que chamam a atenção. Os dons espirituais é o enfeite da igreja, é o ornamento da igreja. Aleluia! A Bíblia diz para nós,
Deus, usando o profeta Oséias, no capítulo 6, e o versículo 3, ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Aleluia! Neste prossigamos em conhecer ao Senhor, você também vai conhecer coisa gloriosa. Primeiro, nós conhecemos aquele que Deus enviou, nosso Senhor Jesus Cristo. Terceiro, nós vamos conhecer também aquele que Jesus enviou. Diz: eu vou, mas eu não vos deixarei órfão, eu mandarei outro. Quem o Senhor Jesus mandou? Outro. Este outro você tem que conhecer também, é o Espírito Santo, na verdade. Então nós conhecemos aqui o Pai, conhecemos o Filho, conhecemos o Espírito Santo, e nós sabemos que Jesus diz: aquele Espírito que o meu Pai vos enviará. Essas três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, que nós chamamos de Trindade, eles trabalham em uma unidade composta e perfeita. Porque entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo não existe dissensão, não existe divisão, mas eles estão unidos. É assim que o Senhor quer a igreja. Aqui nós temos muitas pessoas aqui nos ouvindo esta noite, mas aqui não existe muitas, existe uma só, porque nós somos um em Cristo. Por que somos um em Cristo? Porque o Espírito Santo está conosco, amém? Abra sua Bíblia ainda no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo de número João, capítulo 3, e o verso 34, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Veja bem, queridos irmãos, no passado, o privilégio de receber o Espírito Santo era de alguns homens, só alguns recebiam. Nós temos vários exemplos na Bíblia, como Moisés. Moisés, quando o Senhor o chamou, o Senhor o encheu. Eu fico feliz com isso, sabe por quê? Porque Deus ainda continua chamando e continua enchendo. Mas no passado, o Senhor chamou Moisés. Moisés liderava uma multidão, mas de toda esta multidão, só ele que era cheio. Já pensou aqui esta noite, num culto como este, meus companheiros, irmãos aqui, todo mundo está me ouvindo e só eu ser cheio? Todo mundo ficar olhando, só o irmão Paulo está cheio do Espírito? Não, Deus mudou a coisa. Deus não dá mais Espírito por medida, não. Ele deu no passado, hoje ele diz: eu derramarei do meu Espírito. Então hoje há um derramamento do Espírito Santo. Moisés era aquele homem cheio. Eu chamo Moisés de depósito de Deus. Depósito. Moisés era tão cheio, mas tão cheio, que um dia precisou repartir. Ele chamou 70. Chamou 70 e todos eles foram cheios. Começaram a profetizar e Moisés continuou cheio. Então nós estamos observando, no passado o Espírito era dado por medida. Saul recebeu também o Espírito, mas não conservou o Espírito. O Deus de hoje, irmãos, não dá mais por medida, mas Ele hoje derrama o seu Espírito como chuva. Todo mundo que está aqui tem direito de receber o Espírito Santo de Deus, ser selado pelo Espírito, ser batizado pelo Espírito e ser adornado pelo Espírito com os dons espirituais e ministeriais. Agora existe uma outra coisa. Saul não conservou, perdeu. E o Senhor nos dá e diz: conserva, 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 guarda,
dentro de você esse Espírito Santo de Deus maravilhoso. Então nós observamos aqui a palavra do Senhor mostrando para nós, poderíamos fazer várias citações de mais homens que foram cheios do Espírito, como Davi, como Samuel, como Salomão e tantos outros que foram cheios do Espírito. Mas o Senhor nos dá o privilégio hoje de todos poderem serem cheios do Espírito Santo de Deus. E eu fico notando uma coisa na Bíblia: no primeiro derramar do Espírito, a minha Bíblia diz assim, eram quase 120 e todos foram cheios do Espírito. O que quer dizer isso? O desejo de Deus não é que só 80% seja cheio, que só 90% seja cheio, só 50% de crentes sejam cheios do Espírito. O desejo de Deus é que todos sejam cheios do Espírito. Um outro exemplo de ser cheio, na casa do centurião Cornélio, a igreja gentílica sendo inaugurada, quando Pedro estava pregando, não estava nem orando, pregando. Enquanto Pedro pregava, o Espírito Santo derramou em todos, e diz a Bíblia, todos foram cheios do Espírito. Aleluia! Então o bom desejo de Deus é que cada um de nós sejamos cheios do Espírito Santo, para que Deus possa adornar a sua igreja. Mas veja bem, meus irmãos, o Espírito Santo não vem mais, ele já veio. Ele está conosco. Jesus, quando ele vier, ele usa um pronome, pessoal, dizendo quando ele vier, né? Então vemos a forma que ele veio e começou a atuação na vida do homem. Primeiro, passou a aceitar Jesus. O Espírito Santo já se apodera dele. Efésios 1 e 13. Em quem vós estáis, depois que ouviste o Evangelho da salvação, e tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da vossa herança para o dia da redenção. Ao aceitar Jesus, o Espírito Santo já toma posse do homem, já pega aquela vida limpa, purifica, regenera, tira os inquilinos que estão lá dentro, manda tudo embora, diz, nós viramos para ele agora e faremos nele morada e célula. Todo mundo aqui é selado com o Espírito. O que é selo é possessão de Deus. O Senhor olha para nós e diz, eu te possuí, eu te serei, você é meu. E este selo do Espírito é uma garantia. Que garantia é esta? Irmãos, hoje, quando se compra um aparelho eletrônico, ele tem 3 meses de garantia, 6 meses, se tiver 1 ano, é exagero. Mas Jesus, quando pegou você, limpou, purificou, lavou, diz, eu vou dar um certificado de garantia para sempre. Que certificado é este? Primeiro, eu lavei no meu sangue, agora eu selei, aí está o selo, está garantido. Se você for até o fim, você será arrebatado, pois o meu Espírito está em você. Então nós vemos aí a Bíblia mostrando para nós uma outra coisa. Depois de aceitar Jesus, ser selado, o Espírito Santo está na vida, o que tem que acontecer? Você tem que cultivar na sua vida, vivendo uma vida constante de renovação espiritual. Você tem que se cultivar o Espírito. O que é cultivar? É ser renovado todo dia. É ser renovado. Você não pode ficar frio na vida espiritual. Você não pode ficar seco dentro do jardim de Deus. Não pode. A Bíblia mostra para nós que o jardim de Deus, no livro de Cantares, capítulo 4, é um jardim renovado. Renovado. Muita gente vai ficando velho na igreja,
3 anos, 10 anos, 5 anos, 20 anos, 50 anos e começa a se acostumar em ser crente. Não pode, nós temos que ser renovados. Cultiva o Espírito Santo todo dia na sua vida. Então nós observamos aqui que tem que ser cultivado. Ao Espírito Santo, irmão, são atribuídos algumas características de divindade, mostrando-nos, por exemplo, veja bem, que ele é o Consolador, ele é o Espírito de adoção, ele é um Espírito de amor, ele é um Espírito de conhecimento, ele é um Espírito de conselho, ele é um Espírito de entendimento na nossa vida, ele é para nós um Espírito de fortaleza, ele é um Espírito de glória, ele é um Espírito de graça, ele é um Espírito de justiça, ele é um Espírito de promessa, ele é um Espírito purificador, ele é um Espírito de sabedoria, ele é um Espírito de santidade, ele é o Espírito do Senhor, ele é o Espírito de verdade, ele é o Espírito do temor do Senhor na nossa vida. Tem mais coisa que ele é. A Bíblia diz que ele é como línguas de fogo, ele é como óleo, ele é como um penhor, ele é como pomba, ele é como selo, ele é poderoso, ele é forte, ele é revivificante, ele é soberano, ele é a voz do Senhor falando com a igreja, ele é água purificadora, ele também é uma fonte de água viva, ele é uma fonte perene, ele é uma fonte refrescante, ele é uma fonte renovadora, ele também é como chuva, chuva copiosa, chuva seródia, chuva temporã, ele é como uma chuva de bênção, ele é também como chuva de justiça, mas ele é também como fogo. Como? Ele é como fogo refinando, ele é como fogo purificando, ele é como fogo queimando. Oh, coisa gloriosa é sentirmos as atribuições gloriosas do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Qual é o trabalho do Espírito Santo? Nós vamos observar, primeiro, ele é o autor da vida, ele também nos abre o céu, aleluia. Lá na criação, quando Deus diz, façamos o homem, lá está o Espírito Santo também. Na hora que o homem estava inerte, ocioso, olha Deus agora diz, eu vou dar vida para o homem, e soprou no homem, soprou, e o homem foi feito alma vivente. Quem estava aí nesse sopro? O Espírito Santo de Deus, que colocou dentro do homem uma coisa chamada Espírito. Não é o Espírito Santo, Espírito. É através deste Espírito, alma e corpo, o homem pode também receber o Espírito Santo de Deus. Então este Espírito também é autor da vida. Ele nos abre o céu, quando parece que o céu está fechado, não tem mais condições, parece que está tão duro, aí o Espírito Santo, ele abre o céu e você penetra. Ele convence o homem. Quantas vezes eu quero convencer, você quer convencer seu amigo, convencer sua mulher, seu marido, seu filho, quer convencer a força, deixa o Espírito Santo, o trabalho é para ele, é ele quem convence. É ele quem convence o homem também de deixar as coisas da vida, as vaidades da vida. Não sou eu que vou tirar nada de ninguém, nem é você que vai tirar, deixa o Espírito Santo de Deus tirar. É ele quem convence. Uma outra coisa que o Espírito Santo faz, ele dá acesso ao Pai, aleluia. Ele também dá fruto na nossa vida, ele dá ousadia para falar a palavra de Deus. Você quer ter ousadia? Você quer ser pregador? Você quer ser evangelista? Você quer ser testemunha? Diga, Espírito Santo, me dá ousadia, eu quero ter atrevimento para falar a palavra. Aleluia. Ele também dá vida aos nossos corpos. O Senhor nos encontrou morto,
Você estava morto na ofensa, no pecado, mas o Espírito Santo, quando te encontrou morto, o que ele fez? Toma vida, receba a vida. Hoje você tem vida com abundância. Ele dá vida. Uma outra coisa, ele nos ensina. Ele nos ensina. É maravilhoso, irmão, fazer um curso teológico, seja ele médio, seja ele superior. Eu já fiz todos eles, e graças a Deus por isso. Mas quem me ensina mesmo não é a faculdade teológica, é o Espírito Santo. Aquilo que eu leio, aquilo que eu medito, o Espírito Santo me ajuda e vai fazendo eu entender. É o melhor professor de teologia que eu já vi. Aleluia! Diz aqui que ele nos ensina. Outra coisa, ele nos inspira. O que olha assim, mas que coisa, como aquela irmã é inspirada para cantar, é inspirada para pregar, aquele irmão como é inspirado para dirigir o coral, a mocidade, para tocar, até para tocar e dar inspiração, até para pregar e dar inspiração, até para recitar uma poesia. Irmão, viva do Espírito Santo, deixa ele te inspirar. Aleluia, aleluia, aleluia. E através dele, os demônios também são expulsos. Uma outra coisa do Espírito Santo, ele habita em nós. É ele quem justifica. Uma outra coisa que o Espírito Santo faz, ele revela. Aleluia. Aqui ninguém tem dom de adivinhador. Se vê um obreiro, irmão ou irmã, dizer Deus está me mostrando, ele não está sendo adivinhão, não. É o Espírito Santo que está revelando. Oh, glória! Aleluia! Quantas vezes eu estou pregando e Deus me revela coisas. Deus me revela a pessoa na igreja, Deus me revela a necessidade, e eu começo a falar. Mas por que você está falando isso? Porque Deus está me revelando pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia! Ele revela. Outra coisa, esse Espírito Santo, ele também santifica. Uma outra coisa, ele testifica. Uma outra coisa, ele opera milagre. Não tem milagre sem Espírito Santo. E ele é onipotente, ele é onisciente e ele é onipresente. Você pode dar glória a Deus por isso? Aleluia, 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 aleluia. Este é o trabalho do Espírito Santo. Mas nós já ouvimos. Vamos ler aqui na Bíblia, Mateus, capítulo 12, versículo 31. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada ao homem. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. O pecado contra o Espírito Santo. É muito sério, irmãos, este assunto. Por quê? Porque o Espírito Santo é uma pessoa perfeita. Perfeita, dinâmica. O Espírito Santo é apto para ativar a grande obra da redenção no mundo. Então, portanto, contra ele, o crente, veja bem, o crente em Jesus, que tem conhecimento desta palavra, não pode pecar contra ele. Mas por quê? Ora, o nosso objetivo é esclarecer, é alertar, é ajudar qualquer desprevenido que está para cair em algum pecado, ou por estar afastado do Senhor, e talvez sem perceber o nosso Consolador divino. O Espírito Santo pode ser atingido pelo nosso mau comportamento e, em consequência, pode até se retirar da nossa vida
que deve ser útil ao trabalho do Senhor. A Bíblia diz para nós: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual você está selado para o dia da redenção. Então vejamos como uma pessoa pode mentir ao Espírito Santo. Os pastores estão sempre cuidando de problemas que existem no seio da igreja, no que diz respeito às transgressões, ao pecado, e quantas vezes se convoca um membro da igreja para esclarecimento, para confessar o seu erro, e ainda que o Espírito Santo já tenha revelado ao pastor da igreja, ainda que tenha testemunha, e quantas vezes este membro nega terminantemente o pecado cometido, que se esperava uma confissão do crente, a sua renúncia para poder alcançar o perdão de Deus, mas o transgressor nega, mesmo perante a censura do Espírito Santo. E esta negação é um pecado cometido, é mentir contra o Espírito Santo do Senhor. E eu já vi até obreiros, em horas de confessar o seu erro, o seu pecado, dizer: não, eu não fiz, eu não cometi, para não sofrer uma vergonha, ou para não sofrer um rebaixamento. As pessoas às vezes mentem contra o Espírito Santo, já ter cuidado, porque está pecando contra ele. Vocês podem dizer amém? Davi teria cometido esse pecado se, quando Natã foi arguí-lo pelo duplo pecado cometido contra o próximo e contra Deus, ele tivesse negado. Mas ele foi sábio, ele reconheceu-se pecador. Quando Natã disse para ele: este homem és tu, ele caiu de joelho e disse: Senhor, tem misericórdia de mim. Ele não disse ao profeta: me respeita, eu sou rei, olha a minha coroa, olha o meu anel. Não, ele olhou para cima e disse: Senhor, tem misericórdia de mim. Não me lances fora da tua presença. Olha o cuidado de Davi: Senhor, não retira de mim, não, por favor, não retira de mim pelo Espírito Santo. Que o Senhor nos dê coragem para este momento, que o Senhor nos ajude. Nós encontramos aí uma outra coisa no livro de Atos, do capítulo 5. Nós vemos um exemplo do que é mentir contra o Espírito Santo. Quando lá vem na igreja do princípio, a igreja primitiva, ela está em pleno desenvolvimento, e toda a igreja em desenvolvimento, ela precisa também de coisas materiais para crescer, precisa de dinheiro, de contribuição. E ali os crentes contribuindo, e o irmão Barnabé olhando para a necessidade, vendeu uma propriedade que ele tinha, pegou todo o dinheiro, colocou nos pés do apóstolo São Pedro e disse: pronto, irmão Pedro, usa como quiser, com a igreja, com os pobres, com o que você quiser, pode usar, irmão Pedro. Ou na igreja, aqueles irmãos mais pobres foram socorridos, a necessidade da igreja foi ativada, e ali muitos oravam: Senhor, nós te agradecemos pela vida do irmão Barnabé. O irmão Barnabé tem sido uma bênção para a igreja. E, irmão, o ciúme começou, e o Ananias e a Safira disse: está vendo? Todo mundo agora fala o nome do irmão Barnabé, está vendo? Todo mundo, porque o irmão Barnabé fez uma boa ação para a igreja. Nós vamos fazer um negócio, Safira, a gente também tem uma propriedade lá, vamos vender também, vamos colocar o nosso nome no apogeu, para que todo mundo fale no nosso nome. Só tem o seguinte: a gente vende por tanto, mas a gente só dá a metade. Pedro não sabe nada, Pedro é um pescador, não sabe nada. Ele tem o nome de pastor aí hoje, está na frente da igreja, mas ele não vai saber por quanto eu vendi. A gente guarda a metade, todo mundo vai falar no nosso nome, vai orar pela gente. Está bem assim, Ananias? Está bem, Safira? Ah, irmãos, eles fizeram um complô para mentir a Pedro. E lá vem o Ananias primeiro de Safira: você chega mais tarde. Quando você chegar, todo mundo já vai te beijar, todo mundo já vai te dar um abraço, minha irmã Safira. E Pedro entrou, chegou perto, Ananias entrou, chegou perto de Pedro e disse: Pedro, está vendo esse dinheiro aqui?
Pedro nem olhou para o dinheiro, olhou para o olho dele. Olha aqui, irmão Pedro, está vendo aqui? Eu vendi uma propriedade, eu trouxe aqui o dinheiro. Pedro não perguntou nada, disse: Ananias, você não mentiu ao homem, mas mentiu ao Espírito Santo de Deus. Ele é o representante de Jesus aqui. E Ananias começou a tremer e caiu o quê, irmãos? Morto. Pode sepultar. Levaram embora Ananias, mais tarde chega a irmã Safira. Olha para um lado, olha para o outro, ninguém nem olha para ela, ela já estranhou. Não viu o Ananias lá dentro, todo mundo beijando no pé dele, abraçando ele, e ela entrou perto de Pedro: vem cá, vem aqui, Safira. Sim, meu Pedro, qual é o problema? Eu quero saber. Foi por tanto que vocês venderam a propriedade? Ah, foi. Já recebeu dinheiro? Não. Pode ficar para a condenação de vocês. Você está mentindo também ao Espírito Santo. Está vendo esses mancebos aí? Já enterraram o seu marido, agora vai você também. Pum, morreu. Glorifique ao Senhor por você ser crente de verdade. Aleluia, 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 aleluia. Saul mentiu também. Saul mentiu ao Espírito Santo. Quando o profeta disse para ele que ele esperasse, que ele aguardasse, nós encontramos que ele mentiu ao Espírito Santo. Ele mentiu. Foi rasgado o seu reino, e diz a Bíblia, e foi rejeitado. Rejeitado. Eu me recordo de um homem na cidade de Orlândia, onde eu pastoreei a igreja. E este homem brincou muito com Deus, foi obreiro, chegou a ser presbítero da igreja. E este homem começou a brincar com o pecado, começou a brincar com as coisas de Deus, começou a brincar com coisa séria. Nós não estamos no circo, não, nós estamos na igreja do Cordeiro. Se este lugar aí é santo, não faça ideia aqui em cima, quem teve uma outra chamada de Deus. E este homem brincou demais. Foi excluído uma vez, foi excluído outra vez, foi excluído a terceira vez. Cada pastor que chegava, ele vinha para a igreja com tudo, e entrava, e aquela coisa tremenda. Comigo foi a mesma coisa, e de repente aquele homem se afasta, e eu vou, visito, trago para a igreja, ele vai embora de novo, eu vou, trago de novo, ele vai embora de novo. Eu falei: Senhor, tem misericórdia do irmão Júlio, tem misericórdia, Jesus, segura ele na igreja. O Senhor falou comigo: não ore mais por este homem. E eu perguntei a Deus: por quê? O Senhor me disse: porque eu já o rejeitei faz tempo. Com Deus não se brinca. Até hoje esse homem nunca mais se levantou. E eu me lembro de um testemunho que contava um determinado pastor acerca de um homem que sentiu a rejeição de Deus. Este homem sentiu-se rejeitado, Deus o rejeitou por causa da mentira contra o Espírito Santo. Este homem ele chegou a escrever uma placa e pôs na porta da sua casa dizendo: aqui mora um homem rejeitado por Deus. Isso é muito triste, mas nós estamos aqui esta noite sentindo a glória de Deus. Uma outra coisa que você não pode fazer, Atos 7:51, veja bem, Atos 7 e o verso 51, diz assim: homens de dura cerviz, incircunciso de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vosso Pai. Uma outra coisa que o crente não pode ficar fazendo é resistir ao Espírito Santo. É resistir. Nós vemos, irmãos, confrontando a mentira e a resistência. Nós vemos de um modo claro que o início e a progressão do descaminho espiritual de alguém é quando o Senhor encontrou Paulo. Lá em Atos capítulo 9, nós vemos que o Senhor o arguiu e mostrou a ele: diz, você, Paulo, não adianta resistir ao Espírito Santo. Mas Paulo era incrédulo, era só religioso. Quando ele viu que não podia resistir, sabe o que ele disse?
que queres que eu te faça? Ou se o Espírito de Deus está falando com você esta noite, abra o coração e diz: Senhor, o que queres que eu te faça? Paulo quebrou a resistência. Quebrou ou não? Quebrou a resistência. Ele começou a querer discutir com Deus, mas quando ele sentiu, olha que os meus aguilhões, Paulo, aí ele quebrou a resistência. O que a igreja do Senhor hoje precisa, muitos não precisam, é quebrar a resistência, como Jacó, agarrado com o anjo uma noite inteira, precisou encolher o nervo da perna, precisou ficar aleijado, precisou sentir Deus para quebrar a dureza de Jacó. Jacó estava o quê? Resistindo. Me abençoa, não abençoou. Eu não vou abençoar quem não confessa. Talvez você esteja dizendo aqui essa noite: por que é que eu não sou abençoado? Porque você não confessa. Quando nós confessamos os nossos pecados, o Senhor quebra a resistência nossa. Quando Jacó confessou, disse: meu nome é Jacó, eu sou embrulhão, eu sou mentiroso, e começou a contar o que ele era, você disse: pronto, chega, Jacó, você já quebrou, não é mais Jacó, você agora é Israel, você é Israel agora. Aleluia, aleluia, aleluia. A Bíblia e a história está repleta de pessoas e nações que foram tragicamente arrasadas na louca corrida, na desesperada teimosia contra Deus. Acabe, por exemplo, se acabou na guerra. Sua mulher se acabou na boca dos cães. Jezabel se acabou na boca dos cães. Saul se acabou também. Belsazar se acabou também. Herodes, o povo dizia glória a Deus, disse não, glória a Deus não. Ele queria aparecer, ele queria que desse glória a ele, ao seu nome. Morreu comido de bicho. Aleluia, aleluia. O que diz a Bíblia na Epístola aos Hebreus, capítulo 10, versículo 31: horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. É muito horrível. O imperador romano Flávio Cláudius Juliano, conhecido como Juliano o apóstata, foi um que resistiu a Deus e sabia o que estava fazendo, porque Juliano se converteu ao cristianismo e veio depois a se apostatar e restabeleceu o culto à idolatria, promovendo rudes e tremendas perseguições contra os cristãos. No dia 26 de julho de 357 depois de Cristo, ele foi morto numa batalha contra os persas, e ao cair ferido mortalmente, ele estendeu a sua desditosa mão para o céu e exclamou bem alto: venceste, Galileu, e morreu. Este Galileu a que o imperador se referia é nosso Senhor Jesus Cristo, diante daquele que rebeldes e humildes terão de comparecer um dia para prestar contas. O nosso Galileu venceu, meu irmão. Não espere gritar que ele venceu morrendo para o inferno, não. Galileu, você venceu e eu venci também. Oh, Alamanabaxá. Caim também foi grosseiro até com Deus. O Senhor olhou para Caim e disse: Caim, aonde está o teu irmão? E ele respondeu: porventura, Deus, eu sou guardador do meu irmão. Se Deus fosse mortal, Caim teria matado Deus também. Se Deus fosse mortal, Caim tinha matado ele também. Que coisa tremenda, irmãos. Acaba com essa dureza. Lá vai uma mensagem de Deus.
Deus está perguntando aqui esta noite para muita gente: aonde está o teu irmão? Aleluia. Aonde está aquele que está desviado? Aonde está aquele que você foi a causa dele se desviar? Onde está aquele que está chorando hoje na cachaça, na droga, no crime, no roubo, no espiritismo, na macumba? E Deus olha e cobra muita gente hoje: aonde está o teu irmão? Aleluia. A pessoa que, quando blasfêmia, já está deteriorada espiritualmente, pois é alguém que já experimentou todas as bênçãos do Senhor. Estabeleçamos aqui um princípio básico desse assunto: a blasfêmia contra o Espírito Santo só é considerada blasfêmia quando ela é praticada conscientemente. Se você está fazendo conscientemente: eu sei que eu estou pecando contra o Espírito Santo, irmão, você não tem mais do que se queixar. Você fez conscientemente. Mas que o Senhor nos ajude, amém? Falamos já alguma coisa sobre o Espírito Santo, como ele age e como ele é glorioso. Então vamos, os dons do Espírito Santo. Dentre as insondáveis riquezas espirituais que Deus colocou à disposição da sua amada igreja, se destacam os dons sobrenaturais. Dons sobrenaturais do Espírito Santo, apresentado pelo apóstolo São Paulo em sua primeira epístola aos Coríntios, como agentes do poder de Deus e a vitória da igreja. A igreja, ela não é uma organização. A igreja é um organismo vivo. Ela é um fenômeno sobrenatural, cujas origens da igreja não estão na terra, as origens da igreja estão no céu. Foi por isso que, após Jesus sentar-se à direita do Pai, ele enviou o seu Espírito Santo como agente capacitador da igreja. É ele que nos capacita para fazer o quê? Para levar-nos a cumprir uma missão no mundo, onde o próprio Senhor também exerceu a sua missão e o seu ministério na sua própria força e na força do Espírito Santo de Deus. Então, o que nós vemos que o Senhor dá para a igreja? Dons sobrenaturais. Não adianta, aqui temos várias pessoas que têm alguns dons naturais. Alguns são pintores, outros são motoristas, outro é engenheiro, um outro é médico, um outro é poeta. São coisas naturais que vêm no homem, mas para receber revelação lá de cima é coisa sobrenatural. É coisa que o homem não pode entender, porque são mistérios de Deus. Deus maravilhoso. Então, o que são dons do Espírito Santo? Paulo usou dois vocábulos extraídos da língua grega para descrever esses dons. O primeiro, a pneuma, que é traduzido por dons espirituais no sentido de coisas do Espírito. E o segundo vocábulo, o carisma, o carisma, que é traduzido por dons de uma forma mais abrangente, significando graça, favor, dom especial, oriundo da graça divina. Então nós vemos aí uma pequena definição do que é os dons do Espírito Santo. Então vamos ver o que Paulo escreve
Vamos abrir nossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, e vamos ler. E vamos ler aqui do versículo 8, ou melhor, do versículo 5 a seguir. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dado a palavra da sabedoria. E a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outro, a operação de maravilhas. E a outro, a profecia. E a outro, dom de discernir os espíritos. E a outro, variedades de língua. E a outros, a interpretação de línguas. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Ninguém manda. Aleluia. Ele faz como quer. Não é como você quer, é como ele quer. Então Paulo escreve sobre isso. Ele diz que a um é dado mediante o Espírito, mediante a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, e assim ele vai dizer que sempre é o mesmo Espírito, é o mesmo Espírito. Então vale a pena ressaltar que os dons são do Espírito Santo, não é propriedade de ninguém. Viu, Paulo? Viu, companheiro? Irmãs, irmão, que tem dons espirituais, não é propriedade sua. Irmão Paulo, não é propriedade sua. Amém. Glória a Jesus. De quem é? É do Espírito Santo. Oh, Malamanabachá. Aleluia. A torneira jamais poderia dizer: eu produzo água. Seria uma inverdade. Quem produz água é a fonte. A torneira é apenas o canal através da qual a água flui. Sabe o que você é, irmão? Sabe o que você é, irmão? A torneira. Nós somos o quê, irmão? Torneira. Mas a fonte está lá em cima. Só uma coisa me alegra, irmão: o fonte. Quanto mais tira, mais tem. Quanto mais tira, mais tem. Nunca esvazia essa caixa d'água do Espírito. Se a sua torneira espiritual estiver ligada nesta fonte, irmão, aleluia. Todo culto tem que haver profecia. Todo culto tem que haver interpretação. Tem que ser assim. Todo culto, cura divina. Todo culto, mensagem do céu, mandada pelo pastor, presbítero, diácono, a irmã, não importa quem, você tem que estar ligado no céu. Para quê? Para derramar, fluir a fonte do Espírito. Oh, alamanabachá. Aleluia, 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 aleluia. Então eu estou observando aqui uma coisa, que os dons são do Espírito e é através deles que o Espírito opera em quem quer. Presta atenção: em quem quer, como quer, quando quer, aonde quer, com a finalidade principal de edificar a igreja, que é o corpo vivo de Cristo. Não adianta você querer: eu queria que agora o irmão tal profetizasse, a irmã tal profetizasse, o irmão tal tivesse revelação. Não, é quando ele quer.
É quando Ele quer, aonde Ele quer. Mas não é só na igreja, não. Aonde Ele quer. Aleluia. Andando na rua, Deus revela. Eu já vi gente na rua entregar a profecia. O irmão veio por telefone. A gente já está telefonando lá. Já aconteceu comigo. Ele está ligando para uma determinada pessoa e de repente do outro lado eu só escuto a língua estranha e lá vem mensagem. Aonde Ele quer. O glorificador escuro. É coisa sobrenatural que só Deus sabe fazer. Eu me recordo um dia, há muitos anos atrás, pastor Luiz Almeida do Nascimento ainda era vivo, era meu pastor, e ele tinha me avisado num dia antes, falou: olha, Paulo, amanhã era um domingo, nós vamos na ceia em tal lugar. Sim, senhor, pastor. E naquela noite eu fui dormir. Quando eu fui dormir, mas Deus, irmão, dormindo, não dormindo, irmão Paulo, eu dormindo e Deus trabalhando. Eu dormindo e Deus falando comigo, irmão. Falando, me entregando uma mensagem de um capítulo inteiro da Bíblia. Que coisa tremenda, fui recebendo, mas me alegrei tanto quando o pastor passou na minha casa para me pegar. Eu entrei no carro alegre e disse: o que você tem? Eu falei: pastor, essa noite eu dormindo, mas Deus falava tanto comigo, falou comigo no capítulo tal, no versículo tal, e eu comecei a chorar e me alegrar. Eu falei: já sei de tudo, a mensagem hoje não está comigo, está com você. Entrega o que Deus mandou, mas foi uma vez. Aleluia! É como Ele quer. Não é como eu quero, não é como você quer. Deixa Deus nos usar como Ele quer. Mas para que tudo isto? Para que dons espirituais? Para que esta beleza que enfeita a igreja? É só para uma coisa: para edificar a igreja. Vejam, igreja que não tem dons espiritual é igreja que só cria problema. Ninguém respeita pastor, ninguém respeita evangelista, ninguém respeita presbítero, ninguém respeita diácono, não respeita porteiro, não respeita no coral, nem na banda. É uma anarquia, sabe por quê? Porque não ouve Deus falar. Porque quando Deus fala, enche de temor a nossa vida. Eu já vi igrejas que fazia tempo que Deus não falava, e quando Deus começou, eu vi gente levantar de fininho e ganhar a rua e eu se embora. O que é isso, irmão Paulo? Medo, porque a vida está estragada. E o Deus que nós servimos, Ele fala ou não? Fala. Ele mostra ou não? Ele revela ou não? Revela. Através de sonhos, através de visões, através de profecia. Aleluia. Aleluia. Quantas vezes Deus tem me feito experimentar isso? Eu me lembro um dia, na cidade de Orlândia, de noite Deus me mostrou uma família inteira, e eu vi aquela família sentada na sala. Eu vi, e via os testemunhas de Jeová abrindo seus livros e mostrando, e eles balançando, e eu vi aquilo, e o Senhor falou para mim: corre! No outro dia cedo eu peguei o carro e viajei para a cidade de Morro Agudo. Cheguei na casa daqueles irmãos. Quando eu cheguei: pastor, o senhor está aqui? Estou aqui, quero falar com todo mundo. Reúne todo mundo aí. Quando reuniu, eu comecei a falar. Deus me mostrou assim, 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 e vocês não vão me dizer que não, vocês estão sendo enganados por hereges. Eles começaram a chorar, pegaram os livrinhos, tudo, sentinela, não sei o que, está aqui, dá tudo esse veneno aqui, que eu vou jogar no lixo. E aquela família foi salva, porque Deus me mostrou. Você pode glorificar a Deus nessa noite? Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe. Amém?